Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma noite de conversa. Hoje eu vou chamar uma outra profissional que trabalha com a gente, a Stephanie Bender. Todo mundo conhece ela como Teca, né? Então às vezes a gente fala, vou falar com a Stephanie, o pessoal não conhece, conhece pelo apelido. Mas a Teca vem trabalhando junto com a gente faz um ano e ela vai ter bastante conteúdo para passar para vocês também. Não, toda vez que eu chamo aqui é alguém que tem um conteúdo, um porquê está aqui, que tem uma lição bem importante para a gente aprender. Não só vocês, digo eu também, eu aprendo muita coisa. Inclusive a Teca me deu treino de natação. Vou ver se ela entrando aqui, daqui a pouco ela vai pedir para aceitar. Inclusive a Teca tem me feito nadar mais rápido aí no último ano. Tem estado na borda da piscina, acompanhando meus treinos. E foi bem desafiador para mim. Ela é uma técnica rigorosa, digamos assim. Tem aquele que passa a mão na cabeça e tem aquele que exige do aluno, né? Eu acho que eu podia enquadrar ela nesse segundo grupo. Deixa eu achar ela aqui. Ainda ela não pediu. Bom, primeiro então, antes dela entrar, eu queria falar uma coisa que tem acontecido, ter recebido muito retorno de vocês que estão assistindo as minhas apresentações. E outro dia recebi uma mensagem bem importante, fala assim, gente, tudo bem? Que me fez, assim, valorizar o trabalho que eu tenho feito com vocês. E eu vou ler aqui a passagem, foi o do blog da Lu Fávero que escreveu. Ela falou assim, fez uma postagem e escreveu para mim da seguinte forma: me inspirei em palavras que ouvi de você. Então eu vou fazer a citação, já vou falar a situação dela. Deixa eu ver se a Stephanie chegou. Rodrigo, acho que ainda não. Bom, vou falar então a citação dela, que ela se inspirou em mim. Deus nos fez únicos e moldados em nossa própria individualidade. Usar a régua do outro para medir a si próprio é insultar a sua essência. Em vez de desejar ser outra pessoa, inspire-se nela. Use aquilo que você deseja no outro como combustível para criar uma melhor versão de si mesmo. Aliás, essa é a única comparação louvável. Tentar hoje ser melhor do que ontem. Então, tentar hoje ser melhor do que ontem. Essa palavra me chamou a atenção e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai... achei ela aqui. A gente vai querer ouvir algumas regras, algumas dicas, algum jeito diferente da pessoa trabalhar para a gente tentar evoluir como atleta, como pessoa, para a gente tentar se comparar não com outros, tentando desejar o mal para outros, mas tentar evoluir no esporte e querer o bem do outro também. Mas se alguém é mais rápido que você, não tem problema. Ah, consegui. Galera, agora ela vai entrar. Eu tava pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Ué, achei. Então, usando esse princípio de tentar evoluir no esporte sem se comparar com os outros, mas comparando consigo mesmo, a gente vai tentar ouvir as dicas da Teca para ver o que a gente consegue aprender hoje e levar umas lições aí produtivas para o nosso dia a dia. Oi, Teca, tudo bem? Aí, Foi difícil de entrar aqui? Não tinha foi. feito nada ainda. Não tem problema. A primeira vez que eu fiz, eu também me bati um pouquinho para achar. Eu acho que ainda me bato um pouco, pra ser sincero. Mas beleza, que bom que você tá aí. Tudo certo com você? Tudo certo. Então a gente se conhece faz um ano, né, Teca? Vou ser sincero que já de cara. A gente começou, primeiro a gente fez um processo avaliativo, eu, na verdade fiz 10 perguntas, você acertou 11. Então, foi muito legal a nossa conversa. Já vi que, além de você ter tido um histórico como atleta profissional, que a gente vai citar isso nessa apresentação, você teve bastante experiência, treinou com a seleção brasileira lá no triatlon, teve histórico com a natação também. E daí o teu foco nos últimos anos foi mais didático nos estudos, e você tem esse comprometimento, essa seriedade, que transmite uma segurança muito grande para quem está ou tendo as aulas com você, ou até a gente como empresa, quando coloca alguma turma nas tuas mãos. E isso é uma coisa muito legal pra gente, porque a gente fica seguro. E, inclusive, você me treinou várias vezes, né, Teca?
E a Exato. primeira vez, e eu falei que eu ia ser sincero, você então, a primeira vez que eu consegui tirar um sorriso do teu semblante lá, que eu vi que você estava se doando para a atividade, que você é séria, mas quando você se abriu um pouco, aí eu assim, eu percebi que a gente estava no mesmo caminho, estava no rumo certo, e estava usando o esporte de uma maneira leve, como tem que ser, né? Então, já me considero teu amigo, além de tudo, né? Além de a gente trabalhar junto. Então, eu espero que vocês, nessa horinha aí, vocês tirem umas lições disso. E, sei lá, vamos tentar construir conteúdo aqui. Eu tenho uma pauta, mas nada impede que vocês perguntem pra gente as dúvidas de vocês, que a gente vai respondendo na sequência. Quer falar alguma coisa, Teco? Pra tirar a ansiedade? Não, por enquanto não, Gui. Bom, então vamos perguntar do teu histórico. Queria saber como é que foi teu início da atividade física, porque as pessoas estão assistindo a live, alguns treinam com a gente já, e outras pessoas ainda não, mas que não te conhecem ainda. Queria que você falasse um pouco do teu histórico da natação, como que você era, como que foi esse histórico, e como que foi a tua transição para o triatlo e essa parte competitiva que você chegou até a treinar na seleção brasileira lá em Portugal. Queria que você desse um panorama geral aí, uns 5 minutinhos, para a gente saber quem está falando, as coisas que vai falar no restante da live. Bom, eu comecei na natação, como você já tinha mencionado antes. Comecei nova, não tão nova assim, né? Comecei com Uhum, 9 anos, mas quando eu comecei eu já tive uma certa facilidade para o esporte. Eu entrei, não sabia nada da natação e uhum, comecei na primeira semana, nas primeiras aulas, os professores já falaram, nossa, vai aprender rápido. E aí eu fui, com 10 para 11 anos, eu entrei numa equipe competitiva de natação, e aí fui até os meus 17, 18 anos. No triatlon eu comecei com 19, por influência de uns amigos triatletas que começaram uhum, a nadar na mesma equipe que eu já estava meio de saco cheio da natação, porque a uhum. natação sempre foi muito monótona, né? E como eu comecei muito cedo, a gente brinca que na natação a gente só conta azulejo, né? A gente não faz É. mais outra coisa. E na natação eles treinavam muito volume naquela época, né? Era um treino de volume massivo, assim, então cansava, ainda mais na adolescência, ficava horas nadando. Hoje mudou um pouquinho isso, né? Tem bastante potência, mais intervalo, mas eu entendo que você fala que às vezes é castigo psicológico do nadador, né? Mas Não, pelo menos naquela quando você foi pro triatlon, desculpa, pelo menos pro triatlon você nadava bem já, né? Já chegou com um fator na frente ali. Mas me conte já, do triatlon. já tinha uma modalidade desenvolvida já. Já tinha. Não, na natação realmente a gente nadava muito volume. Eu cheguei a nadar 3 vezes por semana, nadava 3 vezes por dia, aliás, nadava 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, 2 horas final de tarde, assim. Uhum. Então, depois desses treinos, eu falei, não, eu acho que eu consigo ir para o triatlon, né? É. Porque para mim o triatlon sempre foi uma loucura, assim, na minha cabeça de nadadora, né? Eu Uhum. pensava, não, eu já morria para. Se eu morro só para nadar, imagina eu agregar mais duas modalidades, que é o ciclismo e a Uhum. corrida. E Uhum. aí, por influência desses meus amigos, eles falaram: ah, vamos um dia correr um pouquinho, vamos um dia pedalar um pouquinho. Ah, Uhum. vamos, então vamos ver como é que é. E aí eu curti, porque realmente eu saí daquele contar azulejo, né? Então, achei o máximo eu consegui fazer um treino fácil falando com alguém, conversando, Aham. sentir o vento na cara, correndo ou pedalando, e curti o esporte. E com 19 anos eu realmente entrei no triatlon, né? Comecei a competir realmente. E eu tive facilidade no triatlon também. Uhum. Tanto é que com 21 anos eu fui para a seleção brasileira de Uhum. triatlon, com 2 anos. Com 1 ano e meio de treino, você já foi para a seleção brasileira. com pouquíssimo treino específico de corrida e de ciclismo, eu já fui para a seleção brasileira que treinava lá em Portugal. Foi uma experiência incrível, assim, treinar em outro país, o respeito que eles têm pelos atletas, né? O ciclismo lá era super bom, porque a gente
podia escolher, ah, hoje eu quero fazer um ciclismo com mais subida, com menos subida, no plano. Enfim, a gente tinha percurso para todos os tipos de treino. Tá. Aliás, a gente aqui está acostumado a vamos pedalar subida, a gente pega umas subidas pequenas e lá a gente vê que subida é subida mesmo, que a gente Subida fica de lá. 40 minutos, 1 hora, né? Aham. Só para o pessoal entender, quando você fala a gente treinava, quantas pessoas estavam em Portugal lá treinando com você pela seleção? Só para o pessoal ter uma ideia da amostragem lá do Brasil. Começaram 8 atletas e ao longo dos anos foram saindo e ficaram 3 atletas. Começaram com 8, então. Então, em treinamento intensivo de manhã, de tarde, de noite, focado em rendimento. Focado em rendimento. A gente só tinha a preocupação de treinar, comer e dormir. Uhum. Então, te elogiando aqui, a Adriana tá falando que você é melhor coach. Mas... E outra coisa, o comentário que eu vi passar foi que o Pio falou que ele nunca conseguiu contar o azulejo. É difícil contar mesmo, a gente só faz uma paráfrase, né? Que contar acho que é difícil. Teca, qual foi a principal lição que você aprendeu em Portugal? Eu já perguntei isso pessoalmente para você. Eu sei que você treinou acho que era o Sérgio, né? O Certo. treinador lá criado. Queria que você me falasse o que você aprendeu, assim, a lição principal treinando o tempo que você teve lá em Portugal. Qual foi a principal lição, assim, que você pode levar até hoje em dia ou para o treinamento? Bom, eu vou falar primeiro no esporte em geral, né? O esporte, eu comecei muito cedo, então foi sempre a base, né? A minha base. Então, o esporte ele me ensinou a ganhar e a perder, a trabalhar com as minhas frustrações, né? Porque a gente Uhum. nunca, às vezes não sai como planejado e a gente se frustra e a gente tem que aprender a trabalhar isso. Ter perseverança, né? E foco, disciplina, porque para a gente, principalmente na natação, se você não tiver foco e disciplina, você acaba se perdendo aí. E lá em Uhum. Portugal, como eu era muito nova no esporte, no triatlo, eu tive muitas lesões lá. E então acho que a minha maior lição lá foi aprender a ter paciência e aprender a me reinventar, assim. Porque, por exemplo, eu tinha 3 meses super bom, que estava super treinada, estava tudo encaixadinho, a natação, o pedal, a corrida, ia lá e me lesionava. E aí eu Entendi. tinha que me reinventar, eu tinha que mudar o foco, né? Então, não posso correr, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer da melhor forma para que eu, quando voltar a correr e voltar à minha rotina normal, eu esteja com isso melhor, mais desenvolvido. Ou vou treinar um pouco mais de ciclismo, ou vou trabalhar força numa Uhum. musculatura que está deficiente, ou eu vou aumentar um pouquinho o volume da natação, ou a intensidade, ou enfim. Eram Mas coisas. eu gostei disso que você falou. Normalmente, quando a gente tem uma lesão, primeiro vem aquela revolta interna, né? Aquele desejo Sim, de jogar tudo pro alto, tá tudo errado. Mas, na verdade, a mentalidade produtiva é justamente o que você comentou. Você queria jogar tudo pro alto, mas você usa toda essa força que você ia arremessar as coisas pro alto, você usa em prol de outra modalidade, ou seja, uma musculação mais puxada, ou uma outra coisa para você se desenvolver. Porque até você comentou no começo, eu chegava para fazer esporte e tinha facilidade. Mas por que você tem facilidade? Bom, eu acompanho tuas aulas online já faz alguns meses. Eu sei que você é bem caprichosa na observação do teu corpo, do funcionamento da musculatura, da concentração muscular, da parte de força. Tanto que eu não consigo fazer metade dos teus exercícios. Só abdominal, 30 segundos de abdominal, 1 minuto, 2 de prancha, já segue para outro exercício. Daí eu falei, pô, eu sou atleta aqui, tô treinando, ela não tá treinando tanto e tá me dando um coro nas aulas funcionais. Mas essa mentalidade que você citou agora, não consigo correr por algum, sei lá, desequilíbrio muscular, alguma coisa. Aí você ia lá para musculação, ou nadava mais, ou pedalava mais, para compensar isso, não é? exatamente. Correto? Tinha treinos assim, domingo eu não estava correndo, não podia correr. Teve uma lesão que eu tive que eu não podia correr nem pedalar. Então eu só podia nadar e não podia nem bater perna na natação. E aí chegava domingo, a gente não tinha nada para fazer, eles iam treinar, claro, né? Iam pedalar e fazer o treino deles, só que a piscina estava fechada.
a única coisa que estava aberta era a musculação. E aí era meu dia off, né? Aí eu falei, vou no dia off fazer uma musculação, trabalhar um pouco de core, vamos trabalhar outras coisas. Umas 2 horinhas lá no, na musculação. Não, nem tanto. Mas eu sempre gostei dessa parte de força também, de deixar o corpo forte, mas também não rígido, né? A gente tem que ser forte e tem que ser flexível ao mesmo tempo. Eu falei da tua aula online, o pessoal tá comentando, tá falando que você é forte mesmo, a Rafa deu oi, o Kleber, teu aluno aqui, também tá comentando. Mas você realmente trabalha o fortalecimento, mas tem bastante coisa de flexibilidade. Então, tem que ser sempre um equilíbrio, né? A gente Sim. a gente chegou da parte de introdução, você tem bastante coisa, mas não quero me alongar demais. Eu queria entrar no conceito da corrida com você, Teca. Eu sei que você veio do histórico da natação, até trabalha direto assim comigo, fora as planilhas, tudo, você trabalha em loco, vendo meus defeitos, né, apontando minhas falhas, que eu acho super legal. Na verdade, eu não gosto de criticar, vou ser sincero, eu vi que a Milena tá aqui também, ela também, minha fisioterapeuta, ela me critica, mas eu não gosto na hora, mas eu aprendo. Volto nos dias seguintes, já fico remoendo que ela, não, agora vocês vão ver como é que vou melhorar esse fator. Mas isso é mentalidade realmente de querer melhorar. Se tem um problema, uma lesão, não pode praticar um esporte, compensa no outro esporte. Se tem uma crítica, tenta trabalhar a crítica, não adianta ficar bravo, né? Você usa aquela força, porque a pessoa normalmente que faz isso, ela quer ajudar, né? Na verdade, eu podia agradecer principalmente as pessoas que me criticaram, porque estavam pensando no meu sucesso, não é mesmo? E daí a gente tenta melhorar sempre. E ele melhora. Uma semana depois ele vem. Nossa, você não viu que eu tô melhor? Eu disse, sim, tá melhor. Trabalha Tipo, o teu ombro tá travado. Ele continua travado, mas eu alonguei, né? Dia, 7 dias seguidos até você falar, tá melhor teu ombro. Mas eu não posso esquecer, né? Porque às vezes eu esqueço, porque a Milena fala um negócio, eu faço, aí depois volta a ficar ruim se você não trabalha. Então, é um processo contínuo, né? Não podemos esquecer isso também. Por isso que é bom se cercar de conselheiros, né? Se você não tem ninguém para apontar seus palpites, mesmo que eu faça o meu próprio treino ou receba ajuda, eu tô cheio de uma equipe de profissionais por trás, tem pessoas que vocês mesmo na parte de treinamento me ajudam, me apontam algumas falhas no planejamento da equipe. A Milena, a Elida e Shiban lá sempre falam onde eu posso melhorar, o que parte do meu corpo está errado, e daí a gente vai crescendo com isso. Teca, semana passada falei com a Evelyn e com a Fábio, a gente falou de ciclismo e natação. E vamos falar de corrida, então. Primeiro eu vou perguntar de forma geral, assim, para você, se você já teve um atleta, pode falar de corrida ou pode falar de outro esporte, a gente já vai chegar no conceito da corrida. O que você acha mais fácil trabalhar? Alguém que é muito talentoso, assim, inato, tem um talento inato, ou a pessoa que busca trabalhar, que labuta bastante para chegar lá? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Que eu fiz essa mesma pergunta para a Fábio e para o Ever semana passada. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Preferência eu não tenho, mas, claro, se pegar um atleta super talentoso e se tiver uma cabeça boa, claro que vai ser muito mais fácil de trabalhar com ele, né? Mas eu já vi muito atleta super, na natação principalmente, né? Muito atleta super talentoso, que tinha tudo para dar certo e crescer e ir para uma seleção brasileira, só que ele não era tão dedicado assim nos treinos. Era um atleta que desistia fácil, que uma semana treinava super bem, na outra semana não quero mais fazer isso. E a pessoa ela era super talentosa. Em compensação, eu vi atletas que a gente falava, nossa, ele não vai dar nada, porque nem biotipo de nadador ele tem. Nossa, ele não tem nem técnica. E a pessoa era super dedicada. E ela foi trabalhando, e ela chegou numa seleção brasileira que a gente nunca ia imaginar lá no começo que ela chegaria lá. Então, às vezes, talento é fácil para o treinador trabalhar, mas se a pessoa não tiver a cabeça para isso, não vai muito longe. E, em contrapartida, um atleta que tem a cabeça boa, só que não é tão talentoso e trabalha duro para alcançar os objetivos dele, ele consegue chegar onde ele quiser. Exato. Parece que valoriza um pouco mais, né? Aquela pessoa que treina bastante para chegar lá, parece que valoriza um pouco mais a trajetória, né? Exatamente.
Aham. Mas não que o talentoso, eu não tô falando mal de quem tem talento, que tem facilidade, até porque a gente também teve facilidade em alguns pontos no triatlo. Sim, sim. Mas se a gente se acomoda, se a gente não segue o exemplo daquelas pessoas que treinam, que tem aquela diligência mesmo, eu falei numa outra live, que treinam todo dia, focado, você pode ser talentoso no nível estadual, no nível até nacional, mas com certeza no mundo vai ter alguém mais talentoso que você, e você vai ter que treinar de forma diligente, constante, para você chegar lá. Então, você pode ser talentoso, mas não vai chegar lá sem essa certa diligência, sem esse compromisso com a atividade, sem querer melhorar, não tem jeito, né? Mas Exato. o outro fator que eu queria citar, que agora não vou mais fazer essa pergunta, já fiz 3 vezes, é que a pessoa que não tem as qualidades técnicas, tem, sei lá, uma deficiência de flexibilidade, tem um biotipo que não considera assim o melhor biotipo para a modalidade, pode chegar muito longe, né? Como você falou, não dava nada para a pessoa, daí um tempo depois estava nadando um brasileiro lá e estava superando muitas pessoas que já teoricamente tinham talento. Essa lição é para ninguém desistir, né? Para ser perseverante, ser diligente e Exatamente. não desistir independente de qualquer coisa. Eu podia citar o meu histórico da natação, que eu também achei que eu tornozelo duro, quadril pesado, afundava na água, mas treinei ao longo de 3, 4 anos e acabei já saindo primeiro da água algumas provas. Não sempre agora, tem que trabalhar duro mesmo, assim, mas é possível, pessoal, é possível. Vamos falar da corrida então. Quais as valências mais importantes para você num corredor, Teca? Eu não, acho que eu não consigo citar uma valência específica, assim. Eu acho que Uhum. todas elas, força, velocidade, agilidade, coordenação, flexibilidade, mobilidade, todas elas são super importantes e todas elas se complementam, né? Então, não Uhum. adianta, por exemplo, você ser super forte e não ser flexível. Ou você ter uma super resistência e não ter a velocidade que você não consiga melhorar sua velocidade crítica lá. Uhum. Então, eu acho que todas as valências são super importantes e elas se complementam. Não tem uma específica que eu fale, essa é super importante, foca nessa, porque não é bem assim, né? A gente precisa trabalhar tanto resistência quanto velocidade e em todas as provas isso, né? Sua resposta foi ótima, mas foi um pouco abstrato. Vou querer que você seja um pouco mais precisa, tá? Olha lá. Então vamos supor que você está observando todos os corredores de hoje do Brasil, lá de cima, lá do espaço, numa visão geral. Qual que é o principal erro que eles cometem, assim, que você acha que podia ser um conselho válido para quem está ouvindo? E como que você vê uma maneira deles melhorarem a corrida, dar um degrau a mais? Eu falo de forma geral, mas eu também quero usar a dica para mim. Ah, o pessoal não treina fraco, o pessoal treina forte demais, ou o pessoal não trabalha flexibilidade? Independente. No teu ponto de vista, qual seria o teu conselho principal para esses corredores? Eu acho que trabalho Difícil a técnico, pergunta. É, trabalho de técnica, educativo. trabalho técnica, porque às vezes qualquer coisa que você melhorar a mais, muitas vezes a gente não dá tanta importância ao braço, ao tronco, enfim. A corrida teoricamente é muito fácil, né? É só você Uhum, pegar um tênis e sair para correr. Muita gente acha isso, né? E muita uhum. gente corre de forma errada, se lesiona e aí se frustra. Então, eu acho que trabalhar a técnica e o saber correr é muito importante, até para evitar lesões e até para você conseguir dar aquele passo a mais que você tanto quer. Joia. A Natana tá falando que você tem uma das posturas de corrida mais bonitas que ela já viu. E se você tem alguma dica para trabalhar a biomecânica e a postura, para imitarem a tua postura, então, para serem uma postura mais precisa, assim, você tem alguma dica assim mais prática? Olha que a minha corrida, ela não, nem sempre foi assim, Natana. Uhum. Eu sofri É. bastante na corrida, porque eu vim da natação, tanto postural e, enfim, questão de impacto também. E uma coisa que eu sempre botei na cabeça é que um dia eu vou correr bem, nem que seja na postura. Então eu Aham. treinava muito na esteira na frente do espelho. Eu assistia vídeos, botava um espelho, até hoje eu faço isso, botava um espelho na minha frente ou do meu lado que eu conseguia me ver, ia lá, corria, me pedia para me filmar e eu
ia, voltava o vídeo, avançava o vídeo, falava, não, aqui eu estou fazendo errado. Então, eu sempre tentei fazer dessa forma, porque às vezes se a gente falar para um atleta, ah, você está entrando com o pé errado, você está entrando, está dando a passada muito larga, talvez ele assimile, ele entenda, mas não assimile. Se você filmar o atleta e falar, ó, oh, você está fazendo isso errado, você tem que fazer de tal forma, ele, ele vai entender melhor, ele vai tentar corrigir isso, porque ele se enxergando, ele consegue assimilar melhor o que você está falando. Eu tento, Perfeito. Ó, tua resposta foi perfeita. Gostei muito. Concordo 100%. O que você tenta? eu sempre tento filmar os atletas, né? Eu tento na natação, quanto na corrida que eu acompanho mais, e eu sempre tento passar um feedback para eles. E muitas vezes eu escuto, nossa, mas eu achava que eu fazia diferente. Eu disse, não, pois é, então vamos tentar melhorar isso. É, às vezes a gente não tem o mesmo olhar da realidade, né? A gente acha que tá fazendo certinho, mas quando olha o filme ou o vídeo, fala, nossa, sou eu mesmo essa pessoa aqui, que vergonha. Mas daí, né, tem que olhar, tem que corrigir, senão não melhora. É, tem gente que falou que você acha, já vi que já passou nos comentários falando que você acha defeito demais neles, que você é bem criteriosa, mas isso é uma coisa boa, pessoal. Tem que observar as falhas, senão não melhora. Acho que foi o Pio que falou também. Estão perguntando quantas vezes por semana seria o ideal trabalhar a técnica, ou fazer sempre ao final de toda a sessão. Quem perguntou foi Rica Matheus. Bom, Matheus. eu acho que trabalhar, focar 2 vezes na semana, um treino mais específico de técnica de corrida é uma boa frequência, assim. Mas eu digo trabalhar mesmo, de focar, de fazer, não aquela técnica que a gente faz 5 minutos antes do treino e já vai Uhum. correr. Eu digo fazer a técnica, assimilar a técnica, depois correr pensando nessa técnica que você fez. E isso é bem importante, principalmente para você corrigir os erros. Ótimo. Eu vou citar o Javier Gomes aqui. Eu não lembro exatamente a citação dele, mas ele falou que ele era um corredor. Ele é um corredor que corre para 28 alto, 29 minutos baixo, os 10 quilômetros. Acho que foi 28 e 20, se não me engano, o melhor 10 quilômetros dele. Os melhores corredores aí do triatlo. E ele falou que seria impossível ele baixar de 30 minutos se ele não fizesse o trabalho de educativos que ele faz. Ele falou que o educativo melhor chega a melhorar 2 minutos o tempo dele. E ele repete esses educativos de forma padronizada, umas 3 a 4 vezes na semana. Ou seja, ele faz a sessão de treino, aí uns 2 dias na semana ele fica lá trabalhando. Educativo de 10, 15, 20 minutos fazendo educativo. Isso é extra. A pessoa tem 50 minutos de treino de corrida, ele corre 50 minutos, lógico, ele tem o técnico dele, mas reserva ele de um lado e ó, castiga elevação de joelho, elevação de calcanhar, salto, saltito, coordenação motora, estabilidade. Beleza, isso foi um dia normal para ele. Daí no dia seguinte ele faz antes da pista para reativar aquelas partes, para lembrar o movimento da forma perfeita, daí ele executa os tiros. Aí no outro dia faz de novo. Nessa forma ele falou que ele conseguiu evoluir a corrida dele de forma majestosa. Essa é a palavra. Então vai a dica da Teca, achei super legal. Eu vou perguntar sobre o perfil psicológico do atleta treinando, tá, Teca? Para ver, para frisar a diferença, que eu sei que você já trabalhou com bastante gente, eu já tive presente em algumas dessas oportunidades. Como que você trabalharia com um atleta de performance quando você planeja uma semana bem difícil de treino para ele e você vê que ele chegou no limite? Ele chegou no limite, ele está executando, começou a perder o tempo. Aí ele de repente ele fala para você assim: "Não, hoje eu não consigo mais, Teca". Eu queria saber como que você procede quando você vê que a pessoa se esforça, um atleta profissional que busca rendimento, e eu, ao mesmo tempo, eu queria que você fizesse um paralelo, se uma pessoa, se um atleta amador está nesse mesmo esquema, você propõe um desafio para ele, um treino difícil, aí ele chega num dia e não corresponde da maneira adequada e fala que não quer mais treinar tão intenso assim. Eu queria que você fizesse um paralelo, como que você trabalha esses dois pontos de vista. Consegue? Eu falei, só vou fazer pergunta difícil para você. Tirou 10 na prova lá, tem que ser pergunta difícil. Bom, quando a gente trabalha com um atleta profissional, a gente começa a conhecer eles super bem, né? Então a gente já sabe quando o atleta realmente está cansado ou quando é aquela preguiça.
Então, se o atleta falar realmente que está cansado, que não consegue mais, e você perceber realmente isso, ninguém é uma máquina, né? Então, eu digo que o papel, ele aceita tudo. Então, você pode criar o treino o mais perfeito possível e, às vezes, a pessoa ela não vai se adaptar a esse treino ou enfim, ela não está num dia bom, ela não vai conseguir fazer. Uhum. Mas se for um atleta profissional, você vai fazer ele acreditar que é possível ele fazer, né? Às vezes você vai lá, você vai pensar e falar, nossa, esse treino é super difícil, coitado desse atleta, mas você tem que fazer ele acreditar que ele vai conseguir fazer. Talvez esse seja o degrau a mais que ele tenha que fazer, né, para ele melhorar. Então, Posso fazer parênteses antes de você falar? Porque atleta, quando você está metido no mundo profissional, até um certo ponto todo mundo vai, né? Quando é difícil, quando é bastante difícil, ainda uma grande parcela das pessoas vão. Mas quando fica quase impossível, fica quase detestável, digamos, aguentar um sofrimento, da forma que quem viu o documentário do Michael Jordan pode perceber bem como ele trabalhava o basquete. E a gente vê o Michael Phelps, exemplo de pessoas que eram acima da média. É porque eles aguentaram treinar uma coisa a mais. Esse degrau a mais que você disse aí é bem importante. A gente sabe que vai doer na pessoa, que ela não vai querer, mas tem que testar a resiliência, o papel da mente ali, como visando a performance mesmo. Porque se a pessoa aguenta, às vezes, passar daquele limiar, ela pode se tornar uma campeã, né? Da mesma forma que o Michael Phelps foi, da mesma forma que o Michael Jordan. Então, às vezes, a gente precisa empurrar para frente para ver até onde o atleta consegue ir, né? E no amador, então, como que você procederia? o amador, ele tem outros aspectos envolvidos, né? Tem o trabalho influencia muito no treino do amador. Se ele tem um trabalho estressante, então vai ter dias que ele não vai conseguir realmente. Ele vai sair ou vai estar tão estressado da rotina dele que ele não, muitas vezes acontece até que não conseguir fazer esse treino. E aí você tem que conversar com o atleta, ver realmente que fase ele tá, se ele tá estressado no trabalho, e aí tudo é adaptável, né? Tudo é de conversar e de adaptar. Porque eu digo que o treino para um amador, ele tem que ser bom. Ele não pode terminar o treino e falar, nossa, nunca mais vou fazer isso. Ele tem que terminar o treino e falar, nossa, esse treino foi bom, eu quero treinar amanhã de novo, quero fazer de novo. Então, claro que vai ter semanas que vai ser bem difíceis, vai ter semanas que vão ser fáceis, mas ele tem que ter esse gostinho de quero mais, de quero continuar fazendo. Então, para um atleta amador é questão de conversar. Às vezes ele está tão estressado, tão cansado, que o treino, válvula de escape, ela vai ser um estresse a mais para ele. Então, às vezes, replanejar ou rasgar, a gente fala, né? Rasgar aquele planejamento, fazer um mini planejamento para que ele possa descansar e que ele possa render um pouquinho mais depois, é mais viável do que deixar ele tão estressado ao ponto de não mais treinar. Beleza. Nunca mais. Você falou, deu o teu exemplo, eu vou tentar parafrasear, deixar do jeito que o leitor tenta entender o nosso ponto de vista, o teu ponto de vista e eu acho que o meu também. Então, um atleta profissional, a gente tem que expor ele a situações de risco, até que sejam difíceis, para testar e para evoluir, porque a gente só testa com o processo de adaptação, através de estímulos maiores e progressivos. Para um atleta amador, é importante que a gente tenha, imagine uma torta lá, um bolo que é todos aqueles estímulos que a gente dá para o atleta profissional. É como se tirasse um pedaço e desse para o atleta amador para ele experienciar um pouco de como que seria evoluir e se ele se adapta, se ele gosta, se ele vai querer, se ele vai continuar fazendo. Até porque você não pode fazer um treinamento que não tenha processo de adaptação nenhum. Então você tem que propor situações mais difíceis e tem que ver até onde o atleta está disposto a ir, né, Teca? Porque chega um momento que não é saudável, que você se empanturra daquele bolo e você não quer mais, aí você não vai olhar mais pro bolo. Então a gente tem que saber dar o pedaço certo da torta para a pessoa gostar, saborear e continuar querendo ir na padaria lá comprar mais um pedaço do bolo. Continuar querendo o esporte, continuar tendo desafio, tendo aquele gostinho de ser testado, de querer evoluir, mas acho que é importante esse equilíbrio, coordenar o negócio para que
o treinamento seja legal, seja difícil, mas evolua e seja agradável na vida da pessoa. O atleta profissional, na verdade, ele adora bolo, ele é viciado. Aí você dá um pedaço que for, ele vai tentar digerir da forma que for. Mas então, acho que essa ideia aí veio na cabeça agora, mas acho que compreende bem aí o objetivo. Tá legal. E adolescente, Teca? Você chega uma pessoa de 15, 16 anos, você vê que ela tem o potencial, que ela quer aquele negócio, mas de repente começa a frear, começa a ter uns medos, mas não consegue ter aquele perfil psicológico. Isso você, no teu ponto de vista, isso é moldável? Dá para tentar deixar a pessoa um pouco mais resiliente, digamos assim, para aguentar sofrer? Que tudo é moldável, né, Gui? Um adolescente, ele tem... Às vezes a gente não tem a cabeça para treinar duro, assim, às vezes, principalmente adolescente, né? Que não tem essa perseverança, tá? Muitas vezes, né? Não vou generalizar também. E aí, às vezes, trabalhar, fazer competições internas ou fazer treinos diferentes, treinos mais motivantes, para que ele consiga ir trabalhando esse psicológico e consiga ir ganhando gostinho pelo esporte, né? Ele não adianta nada ele fazer aquilo por pressão, ele tem que gostar de fazer aquilo e tem que querer evoluir também. Então, às vezes você não tem a cabeça, mas você consegue ir moldando e fazendo ele gostar e querer competir, querer treinar. Então tem que expor aos poucos, você acha que são degraus, assim, coloca uma situação mais difícil, aí vê que ele adaptou aquilo, aí coloca uma parte mais difícil, uma situação de estressante, digamos assim, uma competição mais dura, ou competir com gente mais velha, ou tentar um objetivo maluco para a pessoa passar, por exemplo, um 200 livre, passar o primeiro sempre a morte, sei lá, dando os exemplos assim. Eu achei legal, tem que ser progressivo mesmo, senão muito de uma coisa boa vira uma coisa ruim, né? Não tá certo? Gostei, show de bola. Acaba saturando e nunca mais quer ver aquilo na frente dele. Então ele tem que... Você acha que foi isso? Você acha que foi isso que aconteceu com você, Teca, na natação? Que exageraram um pouco ou não? Acho que talvez, não sei. Porque a gente fala que todo nadador tem uma fase que ele satura mesmo, né? E aí a gente fala que é a fase de troca, né? Que você vai para a faculdade e tal, que acontece muita mudança, é a fase que geralmente os nadadores desistem ali entre os 16 e 18 anos. E como meus treinos eram bem intensos, bem maçantes, assim, e chegou uma hora que o meu técnico me propôs um desafio que era nadar 24 mil por dia durante 2 semanas. E eu, louca, do jeito que sou, eu falei, vamos nessa, vamos topar esse desafio. Então, eu nadava 8 mil de manhã, 8 mil à tarde, 8 mil à noite. E aí eu terminei esse desafio, eu falei, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Qual vai ser o meu próximo desafio? E aí eu já estava com essa ideia do triatlon na cabeça e eu comecei a falar com um técnico de triatlon, contei essa história para ele, ele falou, nossa, o triatlon vai ser fácil para você. Eu disse, nem tanto, né? Mas vamos topar esse desafio aí de agregar mais 2 modalidades. Então você achou um outro degrau em outro esporte, resumindo. Legal, exatamente. Gostei. Mas, Teca, não quero deixar passar as perguntas. Acho que o Felipe Crestani perguntou se fazer as técnicas de corrida em outro horário, sem supervisão, se ajudam da mesma forma. Sim ou não? Eu acho que tudo é válido, né? Se você não consegue fazer a técnica com supervisão, faça ela sem a supervisão, mas tente se filmar, tente se ver fazendo, né? Não adianta também fazer e fazer errado. Então, tente sempre tentar... Usar a técnica do espelho. Usar a técnica do espelho de novo. Então, tá tudo interligado, né? Por falar em interligado, aqui a Milena falou que você, quando ela nada com você, que você motiva ela direitinho, que você sabe motivar como ninguém. Então, é isso aí. Bom, se eu deixei passar uma pergunta, pode fazer a pergunta de novo que a gente lê aqui, tá? Não tem problema.
Teca, então a gente está falando da corrida. Qual que é a importância da corrida no triatlon para você? É, a corrida é a nossa última modalidade, né? Então a gente já está cansado, a gente já está fadigado, principalmente se a gente exagerou lá no ciclismo. Então a corrida ela é super importante, principalmente se você souber usar ela, tiver técnica. E eu vejo que quanto mais alto nível, né? Quanto mais alto o rendimento, mais importante é a corrida. Porque se você olhar os atletas olímpicos, eles nadam muito parecido, eles pedalam muito parecido, pedalam em pelotão, vão girando, todos no mesmo ritmo, e quando põe pé para correr, é aí que se decide a prova. Então, quanto maior o nível do triatlon, mais importante é a corrida, porque às vezes é ali que tudo vai ser definido, né? Você pode sair em primeiro Tem na um ditado que água. dizem, tem um ditado que dizem assim, né? Principalmente para os profissionais, isso. Quem não nada não compete, que se já sai atrás da água, não tem pelotão, não tem nada, faz a prova sozinho. E quem não corre não ganha, né? Que a corrida é essencial ali para decidir a parte final. Até a Adriana concorda comigo aqui no comentário. No meu ponto de vista, a corrida é bem o que você falou mesmo, que você observa alguns corredores no triatlon. Normalmente, quando a gente sai para correr, a gente já está meio morto, né? Vamos ser sinceros. Se você não treinou a corrida, não fez a preparação, não treinou transição principalmente, quem nunca pedalou e correu na sequência vai sentir bastante dificuldade nessa transição. A gente chama transição porque é transição entre esportes. Então, a ideia é que você saia para correr de uma forma fluida, trabalhando a técnica, mas o teu corpo já está no estado, já está cheio de ácido lático, já está meio fadigado. Então, de volta, a parte da técnica é importante por causa da economia de corrida. Mesmo que você já tenha um VO2 alto, você já não tem muito o que dar mais. Você vai ter que correr num certo limiar ali, relativamente confortável, que não é igual correr uma prova de 5.000 largando do zero. Vamos falar no triatlo sprint. Não é igual você sair correr um triatlo sprint e correr 5 quilômetros. É um pouco diferente. Então, até pensando nisso, para você, o que difere o treinamento do triatlon, da corrida, e o específico de corrida de rua? Vamos falar aqui que eu sou um corredor de rua, e o que difere do triatlon, os dois tipos de treinamento? Talvez, dependendo da sua prova, né? Você vai trabalhar, por exemplo, se você faz o triatlon, corre 5 km, você compete o triatlon sprint lá. Talvez quem faça só a corrida, ele vai trabalhar um pouco mais de tiro, um pouco mais de pliometria, porque ele não vai ter o peso do ciclismo aí nas pernas da semana também. Então, difere pouco, mas difere em questão de mais impacto, de mais salto, pliometria, porque a gente sempre tem um pé atrás, digamos um pé atrás, né, com o triatleta, porque tem mais duas modalidades aí, né, na costa. Mas a gente percebe que os triatletas, e eu vou me incluir aqui, tá, pessoal? A gente tem uma mecânica um pouco mais pesada do que os corredores. Não sei se é por causa da massa muscular de tronco, ou se é por causa do ciclismo mesmo. Tem jeito da gente correr de forma mais fluida, Teca? Sempre tem jeito, né, Gui? E é aí que a gente volta na técnica, né? De trabalhar se tem uma lição para aprender, então é fazer técnica. Fazer os educativos, trabalhar a biomecânica do esporte. Principalmente a corrida, que não é só pegar o tênis e sair correr, igual você disse. Tem que trabalhar firme. Amanhã eu já vou fazer isso. Vou na praça aqui do lado de casa. Tudo dá para melhorar. Ótimo. Eu tenho uma citação aqui do Mark Allen, que às vezes a gente tá com dor, né, no final da prova, tá com uma certa dificuldade de manter a técnica e nossa mente vai pedir para a gente desistir. Então, um pouquinho antes da nossa live aqui, eu dei uma olhada nas situações dele, porque eu observava ele correndo e ele corria maratona para 2 horas e 39 no Ironman. É uma coisa de louco, levando em consideração que você está correndo a 42 graus. Ou seja, para ele correr no ritmo de 3,38 km, 3,40, acho que aproximadamente esse ritmo da maratona, realmente ele não fazia força para correr. Porque quando você está num triatlo, principalmente no Ironman,
não presta, as pernas não prestam mais. Você corre, você só fica em cima do corpo e a perna vai trabalhando. Para esse ritmo ser 3,40 por quilômetro, tem que ter uma biomecânica muito boa. Mas vamos ver o que acontece quando, mesmo ele ou qualquer atleta, chega numa situação de desconforto na corrida. Ele falou assim, ó. Esse dizer eu levei muito comigo, mas é dele, eu nem sabia, mas vou citar para vocês. Você pode continuar e suas pernas doerão por uma semana, ou pode desistir e sua mente doerá o resto da sua vida. Então, essa é a situação dele. Então, uma hora vai doer a perna mesmo, vai ficar difícil, mas se você acabar desistindo, dói mais a mente depois de você ter desistido, não ter suportado aquilo, porque uma semana dá para conviver, né? Mas ficar lembrando aquilo, uma situação que você podia vencer a prova em um campeonato mundial, isso também vai para os amadores, mas vai para os atletas profissionais, vai para todo mundo. Se você se manter um pouquinho a mais ali, às vezes tudo acontece naquele fração de segundo que você decidiu suportar a dor. E normalmente quando a pessoa decide dar esse pulo do gato, assim, é que as coisas acontecem. Até fica mais agradável a prova. Você tá sofrendo e fala, não, agora eu vou com tudo. Custa o que custar. Que doa uma semana minha perna, um mês. E daí você vai e dá aquele pulo do gato. Então, isso é bem interessante. Isso acontece muito nas provas de triatlon no ciclismo, né? Porque nas provas, principalmente com vácuo, né? Que você tá lá, tá sofrendo atrás, e se a sua cabeça fala, nossa, eu não vou aguentar, 3 minutos depois você sai do pelotão, quebra, e aí você sai de atrás, já desmotivado, já sem correr. E se você sofrer um pouquinho mais ali atrás, você vai... Sofrer um pouquinho mais faz toda a diferença, né? Daí você acaba correndo e você corre melhor que os outros, né? É outro tipo de motivação mesmo. Conectando. Deu uma cortadinha a conexão aí, mas faz diferença nas provas com vácuo mesmo, né? Né, Teca? Deixa eu falar mais uma citação dele que tem a ver com o que você falou, por sinal. Eu olhei outras também citações dele, né? Ele falou assim, quando você está no meio da prova, para esquecer, ele vai falar da importância de foco, tá? Esquecer o aspecto negativo da tua mente. Falar, não tá certo, minha hidratação tá ruim, tá muito calor. Esquecer o negativo, esquecer o fracasso, esquecer todas as coisas ruins, porque existe essa parte do desânimo na prova, é uma situação bem comum aí com os atletas, mas ele fala em focar o que vai fazer você gerar mais velocidade, vai gerar mais força, gerar mais graça e tranquilidade. O máximo que você puder. Então, aspectos negativos você esquece, deixa de lado. Cada aspecto negativo que você tem, você troca. Como é que eu posso ser mais veloz? Aumentar minha cadência de corrida, talvez? Como que eu posso melhorar minha força aqui? Talvez eu seja mais econômico na descida, acelere no vento contra, na subida. Graça é bem aquilo que você falou da técnica, né, Teca? Se você não tem a técnica, você vai correr pesado, você vai gastar mais energia. Gasta mais energia, produz mais calor, você já não tem tanta energia sobrando, acaba comprometendo a prova. Então ele fala coisas para gerar mais velocidade, mais força, mais graça e tranquilidade. Fazendo tudo isso ainda de forma aquele mestre zen, né? Esse era o apelido dele. Bem fluido ainda. Mesmo que esteja um bagaço teus pensamentos, tua sensação, você foca nas coisas que você pode fazer você ir mais rápido. Que daí você dá o seu melhor e dá o seu melhor para aquele dia. Então, muito legal. As citações têm tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu peguei ele porque ele é um ótimo corredor. Quem não conhece o Mark Allen, ele foi 6 vezes campeão do Ironman do Havaí. E tentou alguns anos, né, para isso. Tentou acho que umas 8 vezes antes de ganhar a primeira vez. Teca, esporte e qualidade de vida. Gosto de falar sempre um pouco desse assunto. Qual que é o teu recado para os ouvintes que dizem não ter tempo para o esporte? Ouviu a pergunta? Conexão tá um pouco ruim, né? Aí, agora deu. Tô ouvindo. Agora voltou. Ouviu a pergunta? Eu não escutei a pergunta. Não. Esporte e qualidade de vida. Qual o recado para os ouvintes que dizem não ter tempo para o esporte? Tempo a gente sempre acha, né?
vou me citar como exemplo. Teve uma época que eu estava na faculdade ainda, estava estudando, então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde e à noite. Então, tinha dias que eu tinha 20 minutos exatamente para correr, para treinar. Enfim, eu usava a corrida porque era o que me demandava menos tempo, né? Era ir lá, me trocar, botar o tênis e sair para correr em volta do campus mesmo. E fazia esses 20 minutos da melhor forma que eu conseguia. E isso dava muito durante o restante do dia. Dava disposição, motivação para trabalhar melhor, para fluir melhor durante o dia. Então, faça o melhor que você conseguir, mesmo que você tenha só 20 minutos para treinar. Isso vai fazer a diferença. A organização lá de medicina, os órgãos sempre falam que nem que seja 30 minutos por uma vez a cada 2 dias, já faz toda a tua diferença na disposição, na tua até motivação para trabalhar, para acordar mais saudável, porque senão a gente fica com a energia estagnada, né? A gente precisa às vezes extravasar isso, que é da natureza do ser humano, colocar um pouco em ação o nosso corpo, fazer trabalhar, né? Senão a gente tem um organismo tão bonito, né? Tão cheio de vida, o coração bombeia tão bem o sangue, a nossa transpiração é quase perfeita, um dos melhores do reino animal, e a gente não usa isso, aí parece até um desequilíbrio, né? Quando a gente começa a treinar, a gente se mais feliz de graça. Todo mundo sente aquela endorfina pós-treino, aquela alegria depois de treinar, que mesmo que seja por 20 minutos, ou 10 minutos, ou 5 minutos intenso que seja, você já sente aquele alívio, né? Que delícia, gastei minha energia de hoje, agora tô tranquilo aqui no dia a dia, no resto do dia. Eu queria que você falasse uma curiosidade, Teca. Você não competiu ultimamente, os últimos anos. Você pretende voltar a competir no triatlo? Isso é pergunta minha. Pretende voltar a competir no triatlo? Lógico, Bom, eu tinha que perguntar, né? Exatamente. Eu dei uma pausa, nunca parei de treinar, né? Mas dei uma pausa nas competições, por motivos meus mesmo, motivo pessoal. Eu decidi, vou parar de treinar, vou parar de competir, vou ficar só treinando. E eu consegui me manter ativa, consegui ver outros lados do esporte, o que não só treinar para competir ou treinar para ter um objetivo. É muito mais difícil você se manter ativa sem ter um objetivo de prova. Tem dias que você levanta da cama e fala, nossa, eu não vou fazer nada, não vou treinar. E aí você fala, a sua consciência vai lá, bate na porta e fala, não, você vai. E isso te deixa super bem. E como eu falei, né? Super motivado para o resto do seu dia. E enquanto voltar a competir, talvez, Gui, talvez ano que vem eu faça algumas provas. Tá. O Murilo, aqui, meu irmão, tá assistindo a live e falou que tá impressionado com o desafio de 24 de natação por dia. Ele mandou os parabéns aqui. Não é fácil. Correr 24 por dia já é difícil, né? Correr já é difícil, correr 24. Nadar 24 por dia tá louco. Tenho mais pergunta para você agora, pessoal. O que eu posso fazer para melhorar minha corrida, Teca? Então você me conhece, já viu correndo? Então me dá uma dica assim, agora, assim, sem esperar para eu melhorar minha corrida. Uma dica para a corrida? Exato. Essa foi inesperada. Para mim é. Ixi. Específica para você. Pode falar o que você pensar. Eu não vou ficar triste, não. Eu vou usar a crítica de forma produtiva. Pode ser correr mais, o que você achar. Principalmente. A conexão tá caindo um pouquinho, mas a minha flexibilidade me atrapalha um pouco. Eu já percebi que principalmente quando eu pedalo bastante, eu fico bem encurtado, bem travado. E se eu não faço um trabalho preventivo ali de flexibilidade depois, o negócio complica. Minha mecânica foi bem pesada mesmo. Aí gasta energia, né?
Sempre quando o músculo está encurtado, se você passa mais de 70% da amplitude dele, ele já começa a dar uma resistência ali. Acima de 90% da amplitude máxima, ele gera uma resistência bem forte para o movimento. Aí você gasta mais energia para produzir o movimento correto. Então, beleza, vou levar isso em consideração também. Teca, já está acabando. Eu queria perguntar para você um recado final. Eu costumo perguntar para quem está sendo entrevistado qual que é a principal razão para você continuar sendo essa treinadora dedicada, sempre treinando. Eu gostei do que você falou de que você teve uma perspectiva diferente, né, quando você deixou de ser de não fazer o triatlo de forma profissional, começou a fazer por qualidade de vida e tal, e você percebeu como que as pessoas em geral se sentem, né? Então acho que isso te fez ser uma treinadora melhor também. Então minha pergunta para você é: por que continuar trabalhando com esporte, continuar treinando? O que que te leva a acordar todo dia e seguir motivada aí para o trabalho? Eu acho que é o amor pelo esporte, por tudo que ele me proporcionou até hoje, né? Com esporte e até hoje ele me ensina. Eu amo ensinar as pessoas e ver a evolução do esporte ajudando Eu acho que se você não faz a um vida negócio que das você gosta, pessoas, não tem tornando a jeito vida de delas continuar, melhor, né? também me motiva muito. Então, Então, acho eu que o estou amor feliz pelo em esporte dizer que acho que todo mundo que eu é entrevistei o X amava da o questão. esporte. Senão, acho que eu nem tenho como conversar, porque eu gosto muito do esporte também. E eu vejo esse brilho no olhar, eu vejo que você fica animada, por exemplo, quando a gente está cansado lá no treino e faz um tempo melhor mesmo cansado. E esse daí é muito legal te ver como treinadora, é legal também te ver treinando. O pessoal falou da tua técnica de natação aqui, falou da tua técnica de corrida, que é uma técnica bem precisa, né? É bonito de ver você treinando. E isso é muito legal, que não veio de graça, né? Ela trabalhou bastante para chegar lá. E quando você ama o esporte, realmente as coisas têm a tendência de evoluírem mais rápido. Legal, Teca, show, gostei. Mais uma coisa que ia falar com os teus atletas, o recado final aqui vai acabar, acho que temos 2 minutinhos. A Ruby falou que perdeu a live toda, mas que te admira desde o ano 2000, quando você fazia as travessias. O pessoal está impressionado que você nadava 24 por dia. Estão perguntando se você vai fazer o Sesc do ano que vem. Sim ou não? Tá na dúvida, né? Difícil responder direto assim. Estamos com uns probleminhas ali na conexão. Olha, olha. Vamos pensar. Boa. Deixa eu perguntar para você concluir. Falta 1 minuto e meio aqui, Teca. Primeiro de tudo, eu queria agradecer você pela Vamos ver. disponibilidade aí Vamos de pensar de estar nessa. podendo passar teu conhecimento, teu Vamos conteúdo. A gente pensar. abordou uma pequena parte do que você Tá. conhece, não falamos muito em natação, mas o recado final, do meu ponto de vista, foi trabalhar o educativo, prestar atenção na tua técnica, usar o espelho, não apenas o teu ponto de vista, mas ter vários conselheiros, inclusive você mesmo, através do espelho. Trabalhar os educativos, amar o esporte, que foi a principal razão, acho que te levou a estar aqui e te leva a chegar adiante. Então, e por todo o teu empenho ali como professor e como atleta também, a gente é grato por estar tendo você no dia a dia, podendo ouvir teus conselhos e teus ensinamentos e poder, eu inclusive sendo aluno de algumas aulas aí tuas. Então, muito obrigado. Se você quiser concluir alguma coisa, tem 1 minutinho aí para você, tá? Eu acho que a conexão aqui não está muito boa, até. Mas então é isso. Pessoal, obrigado aí pela presença. Quem mandou os recadinhos, muito obrigado. A gente sempre vai estar passando conteúdo novo. Semana que vem a gente vai conversar com um médico, com um infectologista. A gente vai falar um pouco de como que está o treinamento nessa época de quarentena. Teca, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, show de bola. Um abraço para todos que assistiram e bons treinos. Corrida
Não esqueça a técnica, viu? Um abração. Tchau, tchau.